Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, servidora pública, especialista em finanças, e hoje eu vou te ensinar 5 passos para você sair das dívidas, beleza? Então, fica atento a cada um desses passos, certo? Só que antes de começar a falar desses passos, eu preciso te dizer que para sair das dívidas, você tem que ter clareza de qual é a sua situação atualmente. Sim, porque cada situação é diferente. Você precisa saber agir na sua situação para que você consiga sair das dívidas e passe a ter dinheiro sobrando para realizar cada uma das suas metas e sonhos, beleza? Então, eu costumo dizer que existem 3 níveis de endividamento. Existem 3 fases poderíamos dizer, existem 3 fases em que o servidor público ele pode estar apresentando do nível de endividamento. E mesmo as estratégias sendo bem semelhantes, você precisa saber qual é a fase que você está para que você possa conseguir mudar essa situação. Consiga sair do endividamento. Pare de ter dívidas e comece a ver o seu salário estável começar a render todos os meses. Então, é para isso que a gente vai ter clareza de qual é a nossa situação, para que, sabendo qual é a sua situação atual, você saiba também os passos para poder mudá-la, ok? Então, eu costumo dizer que o primeiro nível de endividamento é aquele nível em que você não tem muitas dívidas fora do controle. O que é isso? Ou seja, você recebe o seu salário e você tem dívidas. Só que o seu salário dá para pagar as suas dívidas, ou pelo menos as parcelas de cada uma das dívidas que você tem. Então, quando os seus ganhos são iguais aos seus gastos, você está no nível 1 de endividamento. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas o que eu ganho dá para suprir os meus gastos. Então, mesmo eu tendo dívidas, eu tendo crédito consignado, eu tendo financiamento, eu devendo cartão de crédito, eu tendo vários compromissos, porque dívida é um compromisso de pagamento. Então, toda vez que você se compromete a realizar um pagamento, comprando algum produto ou serviço, você adquire uma dívida. Essa dívida, se você está conseguindo pagar, ela é uma dívida que não está em atraso, porém, não deixa de ser uma dívida, porque é um compromisso de pagamento. E quando você não está conseguindo pagar essas dívidas, então ficam sendo dívidas em atraso, mas também é um compromisso de pagamento, certo? Então, o nível 1 é quando você tem seus ganhos, né? Porque como servidor público, nós temos um salário, né, estável todos os meses, então você já sabe quanto você recebe todos os meses. E as suas despesas, ou seja, tudo aquilo que você gasta e todos aqueles compromissos de dívidas que você assumiu para pagar, estão dentro do seu orçamento. Então, tudo que você ganha dá para pagar tudo que você gasta. E por que que esse é o primeiro nível de endividamento, já que os meus ganhos dá para suprir os meus gastos? Porque se você ganha e gasta tudo que você ganha, tem um risco muito grande de endividamento aí. E qual é o risco? Dos imprevistos. Quando você gasta tudo que você ganha e fica sem nenhuma reserva, ou seja, você não tem montada a sua reserva de emergência para o imprevisto, quando surgir um imprevisto, o que é que vai acontecer? Você vai ter que adquirir dinheiro, ou seja, através de uma dívida, de um compromisso para arcar com aquele imprevisto. Porque se você não tem nenhuma reserva, não tem de onde tirar aquele dinheiro, e naquele momento você precisa resolver aquele imprevisto, lógico, você vai se endividar. Então, é por isso que se o seu ganho ele é igual ao que você gasta, você está na situação de endividado. Porque no primeiro imprevisto que aparecer,
você vai adquirir uma dívida. E se você pega emprestado com alguém, se você pega um empréstimo no banco, a forma que você compromete esse dinheiro que surgiu do imprevisto, ou seja, mesmo passando no cartão de crédito, se o seu orçamento está apertado, ou seja, o que você ganha, você gasta, esse imprevisto no próximo mês vai ser uma dívida a mais para você pagar. E se você não tem nenhuma sobra de salário, você já entra aí no endividamento. Então, entende que o seu gasto ser suficientemente coberto pelos seus ganhos, você termina estando na situação de endividamento. Porque eu gosto de dizer, imprevistos acontecem sempre. Quem não tem um imprevisto? É carro que quebra, é pneu que fura, é algum item da nossa casa que acaba, aparece alguma coisa no trabalho que você tem que fazer um gasto a mais. Então, assim, os imprevistos, eles sempre estão acontecendo. E se você não tem nenhum dinheiro para lidar com esses imprevistos, logo, para resolver esse imprevisto, você vai ter que contrair uma dívida e, portanto, você se torna, sim, endividado, beleza? Eu chamo esse do nível 1 de endividamento, certo? O nível 2 de endividamento. O nível 2 é quando os seus ganhos, ou seja, tudo aquilo que você recebe, os salários de servidor público estável que você recebe todos os meses, já não dá para pagar as suas despesas. Então, todo mês, aquilo que você ganha não é suficiente para pagar os seus gastos. Então, o que é que acontece? Como você ganha menos do que o que você gasta, todo mês vai ficando um saldo de dívida negativo. Por quê? Porque se você ganha e aquilo que você ganha não é suficiente para pagar tudo aquilo que você gasta, para pagar todos aqueles compromissos que você assumiu de dívidas, logo você vai precisar recorrer a empréstimo, a limite de conta, vai precisar buscar ter mais dinheiro através das dívidas para suprir as suas necessidades durante aquele período, uma vez que seu salário não é suficiente. Qual é o risco de você estar no nível 2? É porque você já tem dívidas, né? Porque no nível 2 você já tem compromissos para pagar, o seu salário não é suficiente, então você vai ter que adquirir empréstimo para pagar suas despesas. Só que se você fizer isso todos os meses, então, além de não conseguir sair das dívidas, você vai aumentar cada vez mais o seu endividamento. Porque todos os meses você vai precisar de mais dinheiro para pagar suas despesas e para pagar aquelas dívidas que você já tinha. Então, logo, logo você vai ficar cada vez mais endividado. Então, precisa você ter uma estratégia eficiente para poder mudar essa situação. Porque mesmo que você ainda esteja tendo empréstimo, limite de conta, cartão de crédito para suprir suas necessidades, se você continuar todo mês repetindo esse tipo de atitude, daqui a pouco você atingiu o seu limite de crédito, daqui a pouco você já gastou todo o limite do seu cartão de crédito, já pegou empréstimo aonde você tinha que pegar, e aí você passa para o nível 3. E qual é o nível 3? É o nível de super endividado. Super endividado é aquele nível em que você já esgotou todas as fontes de empréstimo. Já pegou empréstimo consignado, já pegou empréstimo pessoal, já usou limite de conta, já usou limite de cartão de crédito, já pediu emprestado ao vizinho, ao amigo, ao parente e até a agiota. Então, quando você está super endividado, você está numa bola de neve de dívidas. E essa situação, eu acredito que é a mais difícil de todas. Por quê? Quando você já esgotou todas as suas linhas de crédito, quando você já pegou empréstimo, já pegou dívida, já contraiu dívida das mais variadas formas, e os seus ganhos continuam da mesma forma, ou seja, você ganha aquele mesmo salário todos os meses, que já está cheio de empréstimo, cheio de descontos, que você nem vê a cor quando esse salário entra na conta, então eu diria que você está no nível 3 e esse é o nível mais preocupante.
Porém, eu quero te dizer que, independentemente do nível de dívidas que você esteja, sempre tem uma solução. Porque o que mais angustia as pessoas, e eu conheço bem essa situação, porque eu também já estive endividada. Então, quando estamos endividados, a gente termina não vendo uma solução. Você termina nem sabendo por onde você começa a resolver esses problemas. E aí, quando você não sabe que caminho você vai seguir, é aquela história da Alice, né? No País das Maravilhas. Quando você não sabe o caminho, a direção que você tem que seguir, qualquer caminho serve. E nós sabemos que quando falamos de dívida, não é qualquer caminho serve. Pelo contrário, você precisa ter um método, clareza de como você vai ter suas atitudes, o seu planejamento dali para frente. Senão você nunca vai conseguir sair das dívidas e eu diria, pior ainda, vai cada vez mais ficar enrolado financeiramente. Então, diante de tantas dívidas, normalmente nós temos duas formas de reagir a isso. A primeira forma é achar que não tem solução. Então, como não tem solução, você termina colocando para a sua mente, não tem solução, não tenho o que fazer, minha vida vai ser sempre essa, e aceita que sua realidade é aquela. Quando você aceita isso, quando você aceita que sua situação é muito complicada, que não tem solução, que não tem o que fazer, você começa a viver de qualquer jeito, porque você não busca, não tem forças para buscar a estratégia para sair daquela situação. E aí você aceita que sua vida vai ser sempre aquela dificuldade. E aí vem as limitações, né? Cheio de dívida, cheio de cobrança, sem qualidade de vida, sem dormir direito, vive angustiado, em depressão, sim, porque tem várias pessoas que estão em depressão sem nenhuma alegria mais na vida por conta das dívidas. E ficam recebendo cobrança, e fica sem saber como vai ser o dia de amanhã, porque não tem dinheiro para suprir as necessidades. E assim, é uma situação muito difícil. Só quem já passou por isso, só quem sabe o que é a dor de estar endividado, sabe o quanto difícil é estar nesse momento. E se você está nessa situação agora, eu quero te dizer que toda dívida tem solução, inclusive a sua. Você só não precisa estar nesse estágio de aceitar que sua vida vai ser sempre isso, de aceitar que as suas dívidas não têm solução e continuar vivendo dessa forma, porque não é isso que você merece, porque não é isso que você buscou quando se tornou servidora pública. Eu tenho certeza que quando você batalhou para estudar, para passar num concurso público, você queria ter uma qualidade de vida melhor. Você queria ter um salário estável, você queria ter estabilidade de salário para poder ter uma qualidade de vida melhor, para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para aqueles que dependem de você. Então, não aceite que a sua situação não tem solução, porque tem. A única coisa que vai diferenciar uma pessoa que toma as rédeas da sua vida financeira para uma que não toma as rédeas da sua vida financeira é a decisão de mudar. Eu tenho certeza que se você tomar a decisão de mudar a sua vida hoje, você vai sair disso. Pode levar um tempo, porque você não construiu esse endividamento de um dia para a noite. Então, você também não vai conseguir sair de um dia para a noite com mágica, né? Eu sei que tem pessoas que podem até buscar soluções fáceis e não é sobre isso que eu quero falar aqui, porque eu sei que essas soluções fáceis, elas não existem. Toda conquista, ela precisa de um planejamento e de uma estratégia, mas eu sei que qualquer situação de endividamento com estratégia, você consegue sair. E se você é o primeiro grupo de pessoas que não acredita que sua situação tenha solução, que aceitou o endividamento como sendo algo para a sua vida, eu peço que você mude
para o grupo de pessoas de número 2, que são aquelas pessoas que têm consciência que estão endividadas, que têm consciência que não fizeram aquilo que deveria fazer para organizar a sua vida financeira, mas que agora tomaram a decisão de mudar. Porque essa decisão, ela vai realmente mudar a sua vida, beleza? Então, você tendo clareza de qual dessas situações você está, vamos agora para os 5 passos para você sair das dívidas, beleza? O primeiro passo é parar de fazer mais dívidas. Sim, eu sei que você pode até estar achando, tá, eu já sei que tenho que fazer isso. Tá, você sabe, mas não faz. Por que eu digo isso, gente? Porque tem pessoas que, mesmo estando enrolado financeiramente, mesmo estando cheio de dívidas, continuam fazendo mais dívidas, continuam comprando no cartão de crédito, continuam usando cada vez mais o limite da conta, continuam pegando mais empréstimos quando não tem mais linha para pegar no banco, começar a usar outros meios, que é pegando com outras pessoas e até com agiotas. Então, é como se você tivesse com hemorragia. O que é hemorragia? É um sangramento. Vamos supor que você está com um sangramento. Como é que você vai tratar esse sangramento se não parar de sair sangue? Então, se você tem um corte, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse corte, essa ferida, é estancar o sangramento. Ou seja, é fazer parar de sangrar. Porque enquanto estiver sangrando, eu não vou saber que tamanho é aquela ferida, o que é que eu posso usar nela, qual é o procedimento, qual é a atitude que eu vou ter que agir. Então, assim também é com as dívidas. Como é que você quer resolver suas dívidas se você continua fazendo mais? Então, você tem que ter clareza da sua atual situação e que, se você quer resolver seus problemas com dívidas, você tem que parar de fazer mais dívidas. Porque a partir da decisão de não fazer mais dívidas, você vai passar para o passo 2. E o que é o passo 2? É anotar e conhecer todas as suas dívidas. Sim, eu digo isso porque muitas vezes eu pergunto, né, quando eu estou orientando sobre o pagamento de dívidas, eu pergunto quanto você deve, a quem você deve, quais são suas dívidas. E na maioria das vezes, nós não temos essa clareza. Às vezes você lembra das dívidas maiores. Eu devo X para um banco, eu devo X para um banco B e pronto. Só que quando a gente vai colocar na ponta do lápis, você deve à esquina, à padaria, ao mercado, cartão de crédito, limite de conta e etc. Até a vizinha que você pode pegar um valor X com ela, ou algum parente. Então, dívida é dívida. Se você assumir um compromisso de pagamento, independentemente se foi no banco, num valor maior, ou se foi no mercado da esquina, num valor menor, é uma dívida. Você precisa ter clareza de quanto você deve, para quem você deve. Esse é o segundo passo. Então, depois que você para de fazer dívida, agora você vai fazer o levantamento das suas dívidas. Sim, você vai pegar um papel e uma caneta, porque eu gosto de simplificar as coisas. Então, usar planilhas de Excel em computador, isso não vai facilitar muito a sua vida. Você pode até usar se você quiser, mas esses 2 instrumentos são muito eficientes na hora de resolver as suas dívidas, uma caneta e um papel. Então, você vai pegar uma caneta e um papel e vai anotar tudo que você deve. Quanto você deve, para quem você deve. É importante você ter clareza da sua atual situação. Porque você pode dizer, eu devo muito, eu nem sei quanto devo. Pois é a hora de você saber. Como é que você vai resolver suas dívidas se você não tem clareza, não sabe o que você deve nem para quem você deve, certo? Então, esse é o passo de número 2, ter clareza. A partir do momento que você começa a anotar suas dívidas, que você começa a conhecer qual é a sua atual situação, você vai para o passo de número 3, certo? Porque eu acredito que se você está endividado no momento, é porque a sua situação financeira não está
eu poderia dizer assim, organizada a ponto de fazer com que os seus ganhos possam suprir os seus gastos, né? E ainda que os seus ganhos possam suprir seus gastos, mas se você não tem uma reserva, logo você vai se endividar. Então, depois de você anotar todas as suas dívidas e conhecer cada uma delas, qual é o valor da dívida para quem você está devendo, você vai passar para o terceiro passo, certo? Então, o terceiro passo é separar dívidas, poderíamos dizer assim, separar dívidas em categorias, certo? Eu quero que você tenha muita clareza nessa hora de que existem dívidas que trazem maiores consequências, enquanto tem dívidas que trazem menores consequências, mas eu quero que você entenda duas coisas. A primeira é que dívida sempre traz uma consequência. Então, toda vez que alguém lhe disser, não se importe com suas dívidas, não pague suas dívidas, que não vai acontecer nada, ou essa pessoa não tem clareza da sua situação, ou essa pessoa não quer que você mude a sua situação financeira. Então, jamais eu diria para você não resolver suas dívidas. Não. Você só vai ter uma vida financeira próspera quando você conseguir resolver seus problemas com dívidas. E se eu sei que é possível resolver e que eu sei que existe uma estratégia para pagar cada uma das suas dívidas, então a gente tem que ter clareza de quais são suas dívidas para poder resolver cada uma. Então, a estratégia de número 3 é que você vai separar as suas dívidas por consequência. Sim. Primeiro, no grupo 1, você vai colocar aquelas dívidas que vão lhe trazer graves consequências. Por exemplo, se você não pagar o mercado onde você compra sua alimentação. Se você não pagar, provavelmente esse mercado não vai mais lhe vender. E você precisa se alimentar, não é isso? Precisa de material de higiene, de alimentação, de necessidades básicas. Então, aí tem uma consequência grave. Outra dívida de consequência grave é a conta de luz, né? Então, se você não pagar a conta de luz, provavelmente você vai ter corte, né? E aí você vai ficar sem energia e isso vai te causar um prejuízo. Outra conta que seria também com graves consequências seria a conta de água, né? Se você não pagar essas contas, então já tem uma consequência que é um corte de água e sem água fica complicado você manter suas necessidades básicas. Então, aqui são exemplos de contas com consequência. Então, você vai primeiro separar as suas dívidas em dívidas com uma grande consequência, beleza? Depois, você vai separar as suas dívidas em outro grupo, que é grupo em que você pode perder o bem. Por exemplo, se você fez um financiamento de casa ou um financiamento de carro, e você não está conseguindo resolver essa dívida, o bem que você comprou, no caso, o carro, a casa, a moto, o bem que você comprou, ele serve de quê? De garantia. Então, se você não pagou, você pode perder a casa, o carro, a moto, aquilo que você comprou, porque o bem é a garantia. Se você não pagar, você pode perder esse bem. Então, aí você bota no grupo de número 2, porque tem uma consequência, não é uma consequência que igual à alimentação, né? Que se você não se alimentar, você vai morrer de fome. Mas perdeu um bem que você também fez a compra, também é uma consequência. Então, você coloca aí nas dívidas de número 2, no segundo grupo. O grupo de número 3, você vai colocar aquelas dívidas de juros altos. Por que de juros altos? Porque são dívidas que crescem muito rápido. Quanto maior o juro, quanto mais tempo você fica sem pagar, mais aquela dívida vai crescendo. Então, aí entra limite de conta, aí entra cartão de crédito, que são as de juros maiores. Depois você pode colocar as dívidas que também têm juros, mas os juros não são tão grandes. Por exemplo, o consignado, né? A gente sabe que o consignado, o juro, ele não é tão grande porque o consignado ele já desconta do salário. Mas se você tem tantos descontos no salário e não está mais conseguindo nem
o pagamento dos consignados, ou você já atingiu uma margem maior do que você tinha, né? Porque, infelizmente, os consignados, nós, servidores públicos, temos uma margem em que podíamos colocar o empréstimo consignado, mas, infelizmente, tem instituições financeiras que não respeitam essa margem e aí terminam continuando fazendo o empréstimo mesmo você saindo dessa margem. Então, você coloca aí aquelas dívidas que têm um juro menor, certo? Depois que você separou as dívidas de juros, aí você vai para as demais dívidas. Sim, as demais dívidas são, vamos supor, você comprou uma roupa numa loja ou um calçado em outra loja. São dívidas mais simples porque você vai ter menos problema para poder realizar o pagamento dessas dívidas, mas também é importante que faça, certo? Então, depois que você separou as dívidas por consequência grave, depois por consequência por tomada de bens como garantia, depois por juros altos, depois por juros mais baixos e por último as dívidas mais simples, certo? Você tendo clareza de quais são todas as suas dívidas, você já começa a entender como está a sua situação. Eu queria fazer só aqui uma pausa para dívidas com a agiota, porque dívidas com a agiota é um outro processo e em outro momento a gente conversa sobre ela, beleza? Porque, infelizmente, eu sei que tem muitos servidores públicos com problemas com dívidas com a agiota. Então, em um outro momento, a gente retoma esse assunto, beleza? Então, se você já tem clareza das suas dívidas, né? Já separou, o passo de número 4 é fazer o quê? Se a sua situação financeira está complicada e o seu salário não está sendo suficiente para pagar suas despesas, você precisa de dinheiro para poder negociar e pagar essas dívidas. Então, eu oriento que nesse quarto passo você coloque aí uma renda extra. O que é renda extra? É você buscar levantar um dinheiro a mais do que o seu salário. Porque a gente já viu que o seu salário não é suficiente para pagar os seus gastos e ainda negociar suas dívidas. Então, aqui você vai implementar uma renda extra. Existem várias formas de estar fazendo renda extra e é bem interessante você ver uma que se ajuste à sua realidade. Mas, dando um exemplo de renda extra, você pode estar procurando, né, na sua casa, algo que você não esteja usando ou que mesmo que esteja usando, mas que possa se desfazer nesse momento para vender. Então, vamos supor que você tem 2 televisões, então você pode estar vendendo uma, né? Vamos supor que você tenha 2 computadores, você possa estar vendendo um, ou só tenha um computador, mas nesse momento ele não é essencial para realizar o seu trabalho, então você possa estar se desfazendo desses itens para você começar a levantar dinheiro e começar a negociar cada uma dessas dívidas. Então, é interessante que você comece a negociar aquelas dívidas que vão ter um maior prejuízo e depois comece a negociar as demais dívidas, beleza? Que esse é o passo de número 5, começar a negociar as suas dívidas, sim. Porque se você já começou a levantar dinheiro, já começou a levantar algum dinheiro, com esse dinheiro que você está levantando, você já vai começar a negociar e pagar cada uma das suas dívidas, começando pela ordem que eu orientei, aquelas de maiores consequências, até por último, aquelas mais simples, certo? Agora, eu preciso te dizer o pulo do gato nessa história, ou seja, eu preciso te colocar a situação mais importante de tudo isso. Eu te expliquei como você consegue sair das dívidas em 5 passos. Se você implantar esses 5 passos, você vai conseguir resolver cada uma das suas dívidas, mas eu preciso te dizer que, se você chegou na situação de dívida que você está hoje, seja pouco endividado ou muito endividado, é porque tem algo na sua vida financeira que precisa mudar. Você precisa ter clareza de como está a sua situação, de por que você chegou nessa situação, para que você consiga sair e não mais retornar. Porque não vai adiantar você continuar fazendo mais dívidas, ou seja, pagando uma dívida hoje e lá na frente ter que retornar essa situação.
beleza? Então, busque uma estratégia eficiente para que você tenha um planejamento financeiro adequado, porque só um planejamento financeiro adequado, só uma metodologia que você consiga aplicar na sua vida, vai te tirar das dívidas com eficiência e evitar que você retorne para esse caminho. Você precisa ter uma estratégia para fazer com que a sua vida financeira organizada faça com que os seus ganhos sejam sempre maiores do que os seus gastos. Porque aí você vai ter uma qualidade de vida, vai ter sempre dinheiro sobrando e vai conseguir sair das dívidas e não retornar mais por esse caminho. Beleza?